Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e esse é o vídeo sobre o terceiro dia da Mostra de Cinema de São Paulo. Hoje eu vi mais 5 filmes. Um deles foi o polonês Carta Branca, que é baseado numa história real, a história de um professor de ensino médio que descobre que está ficando cego, ele tem retinite pigmentosa, e ele tenta esconder a cegueira dele, a deficiência visual crescente de todos que o cercam, até por medo de perder o emprego como professor. E o filme ele acompanha não só o processo de perda da visão gradual do protagonista, mas a relação dele com os alunos. Então, ao mesmo tempo que o filme é um filme que é um estudo de personagem sobre esse professor, que é um drama sobre a cegueira cada vez mais próxima desse personagem, é também um daqueles filmes que giram em torno da relação entre mestre e pupilos. E a primeira metade do filme, que lida com a descoberta da doença, com as maneiras que ele vai encontrando de despistar a perda da visão, funciona muito bem. O problema é que a partir da segunda metade do filme, nem a partir do segundo ato, é a partir mais da segunda metade do filme, o filme começa a se entregar uma série de clichês dramáticos, o que antes era algo sutil, o filme parece de repente se entregar uma vontade de provocar lágrimas no espectador, se entrega um melodrama, e com isso ele vai perdendo a força, embora a atuação central seja uma atuação muito boa. Mas aí ele realmente ele vai para clichês, para momentos de drama absolutamente artificiais, como o momento em que uma personagem descobre a mentira e joga na cara dele de uma maneira muito excessivamente cruel e que não condiz com o que a gente tinha visto daquela personagem até então, mas o objetivo é justamente criar o choque, criar o drama e tal. Por outro lado, eu gosto muito de como o filme ilustra a cegueira crescente, a perda de visão crescente do protagonista. Não só através da câmera subjetiva, com a percepção da imagem se tornando cada vez mais, o campo de visão se tornando cada vez mais reduzido e consequentemente o campo do próprio filme cada vez mais reduzido, mas perdendo a cor. Mas não só isso, mesmo na câmera objetiva, quando a gente está vendo o personagem, o excesso de exposição, o uso de flare para prejudicar um pouco a clareza da imagem, eu acho que é uma estratégia muito bacana. É uma pena então que o filme se entregue na segunda metade ao melodrama, enfim. Um outro filme que eu vi hoje que me decepcionou bastante foi o brasileiro chamado Um Homem Só, que é um filme que é uma zona. O filme não tem a menor ideia do tipo de filme que ele quer ser. A história do filme é a história de um cara que ele é casado com uma pintora medíocre, que só quer saber de ter filho com ele, mas o casamento deles é uma praga, então quer dizer, por que eles vão ter filho? Mas ele não tem coragem de largar a esposa, de largar aquela vida, ele tem um emprego, provavelmente parece uma repartição pública ou algo assim, que é algo que é altamente, até o design de produção ilustra isso muito bem, como é chato, como é um lugar sufocante, e aí ele descobre que existe uma clínica que clona as pessoas, e ele decide se clonar para deixar o clone no lugar dele e ele viver uma vida melhor. Essa premissa de ficção científica, ela parece que está caminhando para o humor durante o primeiro ato do filme. Não só através da própria situação, mas através até da escalação do elenco, Ingrid Guimarães, Otávio Miller. Mas o problema é que depois desse primeiro ato mais engraçado, até o William Cortázar, por exemplo, faz um personagem que a gente acha que vai ser aquele personagem brutamontes que ele normalmente faz, mas é um personagem com uma virada cômica interessante. De repente o filme começa a parecer que ele tem interesse em discutir questões existenciais. Será que o clone também é um ser humano? Será que ele tem alma? Será que ele tem identidade? Será que ele é uma pessoa? Ok, então uma comédia pode lidar com assuntos sérios também, só que o filme de repente parece querer ir pro drama, e tem cenas muito pesadas, e pior, tem um momento que ele quer fazer os dois aparentemente, sem sucesso em um dos dois. Um momento, por exemplo, em que nós temos uma personagem que o cão dela morreu, o namorado dela deu um tiro no cachorro dela, quase uma figurante, uma participação pequena desse personagem. É porque a personagem da Mariana Ximenes, ela trabalha no cemitério de animais, e eles vão buscar o corpo desse cachorro, e foi um cachorro que levou um tiro porque o namorado dela baleou, e aí é um drama na história.
a gente percebe que a relação entre esses dois, nessa única cena deles, é uma relação conturbada, e o cara deu um tiro no cachorro, porque o cachorro estava protegendo ela quando ele estava atacando, e ela está chorando, e no entanto você percebe que o Otávio Miller está ali para fazer graça, e ele faz bem, ele é um ator muito talentoso, um ator cômico muito bom. Ele é ele é o que o Leandro Hassum, muita gente considera o Leandro Hassum, para mim é um comediante medíocre. O Otávio Miller faz muito bem. Eu já disse isso algumas vezes, o Leandro Hassum faz o que eu já vi gente escrevendo muito bem como gênero gordo gritando. E o Otávio Miller, que tem, né, também tem um corpo maior, é mais gordo, ele não precisa de fazer caricatura e nem de gritar para fazer graça. Ele, ao contrário, muitas vezes ele usa sutileza de uma leve mudança de expressão ou de inflexão para fazer graça. E ele funciona na cena, só que é uma cena que é para ser cômica, mas o que está acontecendo na cena é extremamente dramático. É a mesma coisa que acontece numa outra cena em que a menina perde o cão morto dentro do apartamento, mas ao mesmo tempo ela quer saber se o vizinho vai... Então quer dizer, é um filme que não sabe se ele quer ser um drama, se ele quer ser uma comédia, se ele quer ser uma discussão existencial filosófica, se ele quer ser uma ficção científica, se ele quer ser um filme de ação, porque de repente ele apela para uma ação medíocre. E ele se perde, não consegue fazer nada direito, embora ele tenha grandes atuações. A Mariana Ximenes, que é uma atriz muito talentosa, está bem no filme, só que ela faz um personagem que parece que não tem nada a ver com o que o filme quer fazer. Então o filme tem um problema grave de tom e acaba não funcionando. Um problema de tom também, que tem outro filme que eu vi hoje, que eu chamo um britânico chamado Apenas Jim, que gira em torno de um cara que ele sofre bullying constante na escola e até que um vizinho misterioso se muda e começa a estimulá-lo a se defender. Esse vizinho é interpretado pelo Emile Hirsch. E é um filme, de novo, que tem um problema de tom, porque ele não sabe se ele quer ficar entre o drama, se ele quer ficar entre a comédia, de repente ele coloca elementos de suspense e de quase terror, e não consegue se equilibrar entre eles, e ao mesmo tempo parece que ele está indo para uma narrativa com tons lynchinianos, vamos dizer assim, em que o simbolismo vai desempenhar um papel maior, em que talvez o que a gente esteja vendo seja uma representação simbólica sem ser uma coisa absolutamente realista, mas ele também não consegue convencer nisso e acaba se prejudicando, embora seja um bom filme, um filme razoável. É um filme que não fracassa também na definição do tom. O que me traz aos dois últimos filmes que eu vou comentar hoje, que são dois filmes absolutamente excepcionais. Um deles é um filme do Miguel Gomes, um diretor português que eu adoro. Ele tem um filme que, não só o Tabu, que muita gente gosta, e eu gosto também, mas um filme para mim é sensacional, que é aquele O Querido Mês de Agosto, que é um filme brilhante. E o que eu vi hoje, As Mil e Uma Noites, volume 1, são 3 volumes, eu vi o primeiro volume, vou ver os outros 2 durante a mostra. E é um filme que, ele não é uma adaptação das Mil e Uma Noites, mas ele adota, como ele próprio explica no início, ele adota a estrutura de contar várias histórias com um tom fantástico. Mas o que é interessante é que o Miguel Gomes, ele pega essas histórias com tom às vezes fantástico, mas elas são claramente alegorias do momento político que Portugal está vivendo nos últimos anos, em que uma política econômica de austeridade, onde a gente ouviu isso recentemente, em que lugar, acaba levando a uma profunda recessão econômica e a uma profunda crise, principalmente das populações mais carentes, que acabam ficando piores, porque a política de austeridade, enfim, vai prejudicar muito mais quem não tem do que quem já tem. É a história da humanidade. E o filme mostra esse processo em Portugal, e ele vai contando histórias fantásticas, mas que ao mesmo tempo funcionam claramente como alegorias dessa população mais humilde. E ao mesmo tempo o filme funciona como um documentário, porque ele tem um aspecto documental também. E é uma coisa, inclusive, que o Miguel Gomes fala naquele Querido Mês de Agosto, em que muitas vezes a gente vê não só o ator, o personagem, mas a gente vê o ator por trás do personagem. Por exemplo, a gente vê em um certo momento duas crianças, elas estão rindo, desconfortáveis diante da câmera, sem graça diante da câmera, e a gente percebe, logo depois elas assumem dois personagens. E a gente percebe que aquele primeiro momento faz até parte do processo das crianças se acostumando com a presença da câmera e interpretar para a câmera. Então é um filme que tem um senso de humor sensacional, ele tem uma estrutura muito boa, ele tem uma pegada metalinguística, porque o próprio Miguel Gomes se coloca como realizador e narrador no filme, mas um narrador incerto a respeito do próprio projeto. É um filme fantástico. Confesso, eu estou ansioso para ver o volume 2 e o volume 3. E o último filme que eu vi no dia foi um filme absolutamente devastador chamado A Terra e a Sombra, um filme da Colômbia, que ele acompanha uma família, o pai, o avô, né, ele volta depois de muito tempo afastado, porque o filho dele está severamente doente, e ele volta para cuidar do filho, enquanto a esposa do filho e a ex-esposa dele, que moram naquela casinha no meio de uma plantação de cana,
estão cortando cana, trabalhando o dia inteiro, e ele vai para cuidar do filho doente e do neto. Primeiro que é um elenco todo de não atores, tirando uma atriz que é profissional, os outros são não atores, inclusive o protagonista, que é o avô, e o menininho, que são sensacionais. A preparação de elenco, aliás, da Fátima Toledo, eu sempre digo e repito, se tem preparação de elenco da Fátima Toledo ou do Sérgio Pena, pelo menos o elenco vai ser sensacional. Mas não é só o elenco, a maneira como o diretor ele conduz a narrativa, praticamente observando aqueles personagens, quase num cinema direto, mas embora não seja cinema direto, porque é uma ficção encenada para a câmera, mas através de longos planos, enquanto tem um movimento de câmera, são movimentos de câmera só para acompanhar o personagem, eles não chamam atenção para si mesmos. É um filme de atores, ao mesmo tempo que eles são atores amadores. É um filme muito delicado e que ele constrói o drama a partir da reação daqueles personagens, o que é muito corajoso, porque, como eu falei, não são atores. Então, perdão, tem alguns momentos no filme em que a gente vê, por exemplo, um plano de um menininho, quando ele vê, enfim, eu não vou dar spoiler, mas esse menino não é ator profissional, ele coloca, o menino tem 6 anos, é um primeiro plano do menino e o menino... O menino, os olhinhos dele começam a lacrimejar e ele começa a chorar diante da câmera. Então, o filme tem vários... o filme tem vários momentos assim. É um filme dramaticamente muito eficiente. E ao mesmo tempo que é um drama de personagem, é um drama da vida de pessoas humildes, que vivem uma dificuldade tremenda, trabalhando, sendo maltratados pelos patrões, sendo trapaceados pelos patrões para ganhar migalha para poder subsistir, nem existir, é subsistir. Enfim, é um filme muito lindo, esse A Terra e a Sombra. Uma direção fantástica, atores sensacionais, é uma história comum, contada de uma maneira aparentemente simples, mas muito sofisticada e que tem um impacto dramático devastador o filme. Enfim, é isso. Foram esses 5 filmes que eu vi no terceiro dia da mostra. Um grande abraço, bons filmes.